Cara, nós acabamos de voltar do passeio à cave e a degustação. Da Titange. E ainda ganhamos uma garrafa FIFA 2026. É verdade. Chiquetérrima. Edição especial E a FIFA. gente voltou comemorando e feliz até. E assim, como é uma cidade grande, a gente estava até um pouco preocupado, né? Com de deixar o carro e tal, chegou, estava tudo bem. tranquilo. Aí, o mais engraçado é que essas coisas só acontecem no Viajando Geral, pode apostar. Nós ganhamos de um casal inglês uma cerveja italiana na França, tudo porque o Mauro ajudou ele a entrar na barreira lá com o código código. que tinha digital lá. Gente Você finíssima, vê, gente o boa. bem Tamo aqui traz o bem. agora Agora ele curtindo. trouxe a cervejinha, E a falou Marta, que e a Marta chacoalhando a latinha. ele falou que é a melhor cerveja que ele encontrou na borda da Itália. E vamos experimentar, mas com certeza só por ter sido um presente dele. É isso aí. Eu fiquei muito feliz. Ele foi lá bater na nossa porta, viu a gente chegando, bateu na nossa porta para dar a cerveja. Isso não é. Só Viajando Geral. Se ele estiver assistindo, obrigado, thank you very queridos. much. Obrigado. A área de autocaravana ali, ó. A gente atravessa ali o parque. Já tem o canal aqui, uma pista de bicicleta. E mais à frente já é o centro histórico. Olha, aqui era a entrada da cidade amuralhada. E agora eles fizeram essas sete esculturas em madeira, que é para representar onde ficava o pórtico. Chegou a hora de visitar outra joia da região da Champagne, Reims. Uma cidade onde história, fé e tradição se encontram em cada esquina. Se hoje Reims é conhecida mundialmente como uma das capitais do Champagne, durante séculos ela foi também o coração da monarquia francesa. Foi aqui que aconteceram as coroações de grande parte dos reis da França. E o cenário desses acontecimentos era a magnífica Catedral de Notre-Dame de Reims, construída a partir do século XIII. A catedral impressiona pela sua arquitetura gótica, pelos vitrais coloridos e pela riqueza de detalhes em cada fachada. Ao longo de quase 1000 anos, mais de 30 reis franceses foram coroados neste local, transformando Reims num dos símbolos mais importantes da história da França. Olha que delícia esse arroz que eu fiz. Mentira. Show, hein? Mentira, eu vou entregar o creme. É o seguinte, ó. Essa é receita caseira. Negócio que só o Lidl tem. O arroz já vem pronto, ó. Prontinho, que legal, ó. Ele vem pronto. E você comprou com a etiqueta, não foi? Quem comprou com a etiqueta foi a Marta. Eu procurei o mais caro, mas ela pegou com a etiqueta. Só pôr no micro-ondas. A gente não tem micro-ondas, vai aqui na panelinha. É uma porção individual. Mas como a gente vai colocar outros acompanhamentos, então é um desse para 2. E sabe esses legumes que já vêm cozidos e prontos, meio que em conserva, né? Tava €1 também lá na promoção do Auchan na Espanha, Alcampo, na Espanha. Delícia! É cenoura, ervilha, batata e vagem. Vem tudo já pronto. A gente põe aqui. E uma coisa que a gente descobriu aqui, que olha, no Lidl tem uma salada de batata com creme fraiche. E a gente descobriu que eles vendem aqui creme fraiche em pote. Of course, tem etiquetinha laranja também. Ô, Mauro, você só compra as coisas na promoção. €1,58, mas é €1,80. Rende muito. Bota 2 colheradas, olha, aí ficou parece maionese, mas não é, porque maionese é... Não é, feito, é como um creme de leite esse frachê. Creme frachê com leite. Ui, é uma delícia. Então, esse vai ser esse arroz com essa salada aqui. Vai ficar bom, não vai? Suquinho que a gente tá reaproveitando. É um chazinho, a gente tá reaproveitando a garrafinha para poder pôr na geladeira, mas é um chazinho. Mostra o chazinho, vende mais na Alemanha mesmo. Nós compramos na Alemanha. A gente vai preservar o fígado, que nós estamos na região da Champagne. Vai que rola, né? Olha só, esse chá aqui, ó, é um negócio que dá para 8 litros. Extrusado, é de pêssego esse. Pêssego e limão.
É chá, é um chazinho, fica assim. É uma delícia, viu? É uma delícia. Custa R$1,89, o ano passado eu paguei. É verdade. E... mais na Alemanha. Aqui na França a gente achou. Não é o ano passado, foi esse ano, no verão, né? Foi na viagem passada na Alemanha. Então, bom apetite para vocês e é isso aí. Como o verão tá pegando pesado, a gente tá usando aquele nosso ventilador da FlexTail. Ele é ventilador, tem luz e é com uma bateria. Também tem um power bank aqui de 10 mAh e ele tem aqueles repelentes, ó, tá vendo? Dá pra ver daí? Para elétrico, para mosquito. Então, cara, para acampar isso aqui, para autocaravana é show de bola, porque não precisa ficar ligado na tomada, é só carregar e pôr para rodar. Cada pedra parece guardar lembranças de cerimônias que ajudaram a moldar o destino do país. Se você tem interesse em adquirir uma champanhe aqui na região, ó, nós estamos no Intermarché. Esses são os preços de algumas que a gente tem visitado aí, passado em frente e até feito degustação. 26, 27, 27, essa é a prateleira de baixo. Vai subindo e vai aumentando o preço, ó. 23, 22, 31, 33, 41, 24, 23. Isso é tudo na categoria champanhe, tá? Ó, da Moon, 43, 27, 24. Isso tudo é champanhe, não é crema ou espumante. É champanhe mesmo. E a gente está mostrando no mercado para ter um preço mais real, porque é lógico que numa lojinha custa mais caro. Mas aqui só para ter uma ideia mesmo de quanto custa, o preço de mercado, perguntaram pra gente, né? A região tem uma infinidade de vinícolas e espumantes. Essa aqui é da Ruinart, 161 euros, 209. As garrafas, uma mais linda que a outra. Tem mais aqui também, ó, Cartier. Estou amando a experiência aqui. É uma cidade média, tem 180 mil habitantes. Mas tem uma estrutura, muito bacana, muitos bares, restaurantes, barzinhos, área comercial bem ao lado da área de serviço grátis com todos os serviços. É uma delícia, estou amando. Então, se tiver oportunidade, já sabe. Verão europeu, amo! Olha que bacana, as pessoas já estão sentadas na praça, tomando sol. Dá um giro, Maurão. Dá um giro, Maurão. Legal. Lindo, olha para lá também, muito bonito. O parque é enorme e está cheio de pessoas desfrutando o momento. Delícia. Mais uma importante cave, a Charles de Casanova. E olha só como é que a minha princesa arruma as roupas. Ah, sim, como a gente tem pouco espaço. Claro que antes, né, ela ligou o ferro e passou toda a roupa. Né? Ah, vai sonhando. Ó, eu ponho as de inverno para baixo, as de verão. Isso é roupa de Mauro, tadinho. Ele tá precisando de um guarda-roupa novo. Ele tem isso e pouca coisa. O meu é isso aqui, ó. Mas também não é muito, só vai até aqui. O meu é esse. Tá cheio. Não abarrotado de roupa. Não, isso é roupa de verão, né? Tem as jaquetas. Não, sim, esse é roupa de cama. A roupa de verão, mentira. Tem ali abrigo, roupa de inverno também. Aqui é calcinhas, cuecas, meias. Não tem problema que eu uso um por mês. E de inverno, a única coisa que a gente tem mais de roupa é o que tá para lavar. Tem bastante roupa para lavar, bastante. Precisa lavar e roupa. as jaquetas de inverno. É verdade, precisa lavar roupa. Então é isso. Mas eu queria mostrar mesmo, né? Nem as roupas que a gente tem. Como ela dobra tudo enroladinho, faz tudo bonitinho, como se fosse pôr na mala. E depois que tira, olha, vocês não fazem ideia. Vocês acham que fica tudo amassado? Pois é, vocês têm razão, fica tudo amassado. É lógico que fica. Mas a história de Rennes não termina na catedral. A poucos quilômetros dali
encontramos outro monumento extraordinário, a Basílica Saint-Rémy. Estas antigas pedreiras romanas foram transformadas em caves onde milhões de garrafas envelhecem lentamente nas condições perfeitas de temperatura e umidade. Nós, do Viajando Geral, tivemos a oportunidade já de visitar 2 delas. Aqui nessa parte do canal tem várias embarcações aqui que servem de residência. E essa é uma trilha super bacana, é uma opção para ir para Basílica. E eles estão reformando aqui, acho que vai virar canal. Um parque. Olha que show, é lindo, hein? Uma casona aqui, ó. Olha. Jacaré biônico. Olha, uma delas tem a bandeira do Brasil. Alguém conhece um brazuca que mora num barco aqui em Reims? Olha só que curioso, esses grandes barcos que vemos no canal de Reims não são apenas embarcações, mas verdadeiras casas flutuantes. Na França, elas são conhecidas como péniches, e muitas pessoas vivem nelas o ano inteiro. Dependendo do tamanho e do estado de conservação, uma péniche habitável pode custar entre 100 mil e 300 mil euros, ou mais. Além da compra, os proprietários pagam taxas de amarração, seguro e manutenção. Uma eclusa, que a gente já vem mostrando aí no canal várias vezes. Bom, mais uma vez a gente está aqui agora na GH Mumm, que é uma das maiores produtoras de champanhe aqui da região também. E a gente vai visitar as caves e ver uma parte do processo da produção de champanhe. Foi uma surpresa pra gente essa região. Não, na verdade a região de Champagne foi uma surpresa. É verdade. Então o que a gente está fazendo? Está aproveitando para conhecer o máximo possível. Então são... Isso é a bebida mais famosa do mundo, né? Champanhe, todo mundo celebra com esse produto. Então vamos lá conhecer mais essa casa. Mais uma vez fomos convidados para visitar a Maison GH Mumm, uma das casas mais icônicas da região de Champagne. Seu fundador, alemão, Jorge Hermann Mumm. Agora nós vamos para as caves, desde 1827. Fundada em 1827, a GH Mumm construiu a sua reputação em torno da qualidade e persistência, mantendo até hoje uma identidade muito marcada pelo famoso Cordon Rouge. O ponto alto da visita começa quando descemos as caves. Debaixo da cidade de Reims existe um verdadeiro labirinto subterrâneo de túneis de pedra calcária onde o champanhe envelhece em condições perfeitas. São quilômetros de galerias silenciosas, cheias de garrafas repousando durante meses ou anos. O processo começa na vinha, com a colheita das uvas da região de Champagne. Depois são prensadas e o vinho base é produzido. O grande diferencial acontece na garrafa, onde ocorre uma segunda fermentação. É esse processo que cria as borbulhas e dá ao vinho a sua identidade única. A partir daí, as garrafas seguem para as caves, onde descansam e ganham complexidade ao longo do tempo. Um dos momentos mais interessantes da produção é o trabalho de mistura dos vinhos base, que define o estilo de cada cuve da casa. É um processo de precisão e sensibilidade. E então chega o momento mais esperado, a degustação. Num ambiente elegante, provamos diferentes champanhes da GH Mumm e percebemos na prática tudo o que vimos ao longo da visita. Mais do que uma bebida, fica claro que o champanhe aqui é resultado de tempo, técnica e tradição. E nós vamos continuar a nossa viagem por essa fascinante região francesa. Então acompanhe o Viajando Geral e venha descobrir conosco os lugares, as histórias e as experiências que fazem cada viagem valer a pena.